Que tipo de profissional de saúde você é? Porque muitas vezes você chega lá, vamos falar, um tempo de consulta com o médico, hoje as pesquisas indicam que o tempo médio de consulta no mundo inteiro é de 15 minutos. A gente sabe que aqui no Brasil essa média é de 8 minutos. O que a gente consegue dar de informação para o paciente, um médico, um paciente, em 8 minutos de consulta? Isso na maioria. Tem médicos que ficam 2 horas, mas esses são exceções. Vamos falar da maioria. O paciente fica 8 minutos lá, não dá tempo de anotar na ficha dele o nome dele, entendeu? Então, por isso que é importante o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Por isso que é importante o farmacêutico, mesmo que está lá no balcão da farmácia, ele também seja um educador em diabetes. Aquele enfermeiro que está num posto de saúde também saiba de educação em diabetes, forme grupos para educar pacientes em grupo. A gente tem associações de pessoas com diabetes. Então, tudo isso é para levar informação, conhecimento. Gente, conhecimento, tem uma frase da Globo News que fala assim, conhecimento alimenta, informação alimenta. Quanto mais informação você tem, mais conhecimento você tem de um determinado assunto que você quer aprender, muito mais fácil fica para você lidar com ele. Então, o que acontece? Nós, profissionais da área de saúde, devemos ouvir o nosso paciente. Então, o educador, ele não pode, de maneira alguma, impor, virar, você tem que perder peso, mas não explica para ele como que ele pode fazer para perder peso. Não dá essa orientação, ele tem que orientar, tem que ouvir as necessidades, entender qual é a rotina daquele paciente. Lembra da aula de medicamentos orais, que eu falei sobre a glibenclamida, por exemplo? Que o médico prescreve e fala, você vai tomar antes do café da manhã. Mas não pergunta para esse paciente qual que é a rotina dele, onde que ele toma o café da manhã. E muitas vezes ele toma medicação em casa e vai tomar o café da manhã no trabalho. E esse intervalo, às vezes, de chegar de casa, sair de casa e chegar no trabalho, pode demorar o quê? Cerca de 1 hora, 2 horas. E a glibenclamida, o que ela faz? Ela estimula o pâncreas a produzir mais insulina. E com isso, eu posso, como eu não me alimentei, eu posso ter uma hipoglicemia. O paciente vira e fala assim, tá dentro do ônibus, começa a passar mal, suar frio. Poxa, o médico lá, o doutor falou que eu tenho diabetes, me fez um diagnóstico, mandou tomar esse comprimidinho aqui, antes eu não sentia nada, e agora eu tô passando mal. Não vou tomar esse negócio mais, não. Então, imagina, o profissional de saúde, o farmacêutico lá no balcão que está fazendo a dispensação dessa medicação, ou quem está fazendo a dispensação no posto de saúde. Não pode perguntar para o paciente, e aí? Sabe tomar, tá tomando certinho, tá acontecendo alguma coisa, tá sentindo algum sintoma, alguma coisa diferente depois que passou a usar essa medicação? Metformina é a mesma coisa. As pessoas podem ter transtornos gastrointestinais e abandonam o tratamento. Muitas pessoas não perguntam, elas simplesmente abandonam o tratamento, porque ela não sentia nada antes, e agora ela passa a sentir. Então a gente não deve impor ao paciente conceitos e rotinas, porque a gente tem que lembrar que o tratamento é individualizado também. A gente tem que ouvir essa pessoa que está sendo educada para que juntos a gente tome decisões e monte um plano de ação para mudança de estilo de vida, para a adoção de hábitos saudáveis, para realizar, então, os cuidados básicos, estabelecer o quê? As metas terapêuticas. É simples assim, só que a gente tem que fazer isso de maneira, cada profissional na sua área, mas a gente fazer isso de uma maneira que a gente não pode se impor, a gente tem que ouvir essa pessoa. E outra coisa, o educador tem que estar com o educando, tem que andar de mãozinha dada, e não ficar sobre ele, como um profissional da área de saúde, eu vou falar isso, você tem que seguir isso, porque senão você tem que passar a usar a insulina, tá? Então, não tem jeito, tá certo? Então, você tem que ouvir e não estar junto, andar ao lado dele, estabelecendo metas que para ele vão ser metas que ele vai conseguir cumprir. Não adianta você colocar uma meta, você tem que perder 10 quilos, no mês que vem você volta aqui. Isso não é uma meta que a pessoa não vai conseguir perder 10 quilos em um mês. Então, tem que ser uma meta que seja mensurável, uma meta que seja objetiva, e uma meta que ele vá realmente conseguir, e ele vai ver que ele está tendo ganhos com aquilo, e assim ele vai dar continuidade nesse tratamento. Então, é isso que a gente tem que fazer como educador em diabetes.